aconteça. Você tem uma ideia fixa aí, ou alguma coisa, sobre as vacinas? Qual seria a melhor vacina, a menos ruim? Se pode tomar todas, uma só, fazer um coquetel, uma sopa? Eu estou sabendo por alto, ainda não li, vou até procurar aqui enquanto você fala, que o país que mais vacinou no mundo, vacinou quase a sua população inteira, foi Israel, e que os números de Covid estão aumentando lá. Isso. Tá? Então, na verdade, essa bola para você. Falar sobre vacinas. Na verdade, o Brasil acaba de comprar 180 milhões de vacinas da Pfizer, aquela que precisa de um cooler a menos 70 graus. Uhum. O Brasil está comprando vacina de todos os tipos para poder ninguém reclamar, né? Se for ver dos dados da União, eles estão fazendo compra de lotes de vários tipos de vacina, ou seja, eles vão vacinar um pouco de cada para ninguém falar se foi o melhor ou o pior. Se isso é bom, tecnicamente, da vista da parte da medicina, não tem a necessidade, você escolhe, se programa e compra. Agora, da parte política, é uma visão mais avançada, porque você não pode reclamar. Foi comprado todas. E aí, quando saírem os níveis de obtenção a partir dos dados de possíveis transmissões, quadros de infectabilidade, eles vão comparar e aí vão falar, olha, a gente pode dizer por alto que aqui teve um nível tal, que não condiz com o que ela é melhor ou menor, como eu falei. A infectibilidade ela é elegível geograficamente, por região demográfica, depende da quantidade de pessoas no local, o estilo de vida, temperatura, para poder saber qual é o nível de dissipação, de aspersão de uma doença. Então, quando for vacinar, eles vão ter esses dados melhores aqui. Eles estão comprando de tudo quanto é lado, né? Agora, toda vacina, pelo órgão mundial de saúde, eles estavam dando um grau que tem que ser, como qualquer vacina, de pelo menos 51%. Só que, até agora, nenhuma das vacinas aplicáveis, ou seja, dadas à população, foram menores do que 90%, o que quer dizer que praticamente todas as vacinas, no pior dos casos, têm 90% de eficácia. Tem alguma com efeito colateral, todas têm efeitos colaterais, e algumas só vamos saber depois de algum tempo. O pior deles é o efeito de qualquer tipo de vacina, que é o efeito, ou seja, na hora, que é o efeito de choque anafilático, por alergia a algum tipo de produto, porém, quando é produzida a vacina, eles vão nos que a gente chama de alergenos, né? Possíveis fatores alérgicos. Eu não vou fazer uma vacina à base de glicerina, porque eu sei que um percentual alto da população tem alergia. Você fala, um percentual alto quanto? 50%, 60%? Não. Às vezes 10% já é o suficiente para poder não eleger aquele que a gente chama de inócuo, que é onde vai ser passada a vacina para ser colocado na vacina. Então, tem o que é colocado para poder fazer a vacina ser injetável, tem o que é feita a vacina, tudo isso a gente tem que levar em conta. E até o momento não tivemos casos nenhum absurdos, nenhum caso de diminuição de grau de menor de 90%, algumas delas se elegem com 95%, 98%, 99%, e aí vem uma variante da P1, que algumas delas falam que tem total eficácia e outras com menor eficácia. Aí sim entra no mérito, que a gente tem sempre que estar atento, porque algumas delas elas têm maior eficácia contra a P1, mas o menor grau delas, para não falar que eu estou falando de uma ou de outra, né? Elas estão chegando no mínimo a 90% de eficácia, que é muito bom
contra a própria P1, que é essa que é uma covariante, ou seja, a variante que agora está assolando, que o pessoal está assustado, que tem maior poder de disseminação, maior poder de letalidade, que não é um poder, assim, que se a gente for colocar no papel, é o dobro da anterior, mas não é aquela coisa monstruosa. E é tratado da mesma forma, só que do mesmo jeito a gente tem que pegar sempre no início para poder evitar qualquer problema. Então, a vacina chinesa, ela tem a eficácia dentre elas, a menor da P1, que pode ser de 90% a 95%. Mas todas elas estão sendo testadas, está diminuindo. Israel, pelo que eu vi, porque quando a gente vê as reclamações, as pessoas têm muito aqueles dados de troll de internet e de ódio, mensagem de ódio, então o que se dissemina mais rápido é sempre isso, né? Mensagens que são de caráter que parece de urgência ou ruins, que a gente ouve mais rápido. Então, no caso de Israel, os dados que eu vi, né, se eu não estiver errado quanto aos dados atuais, mas que eu vi nos últimos 3 dias, é que houve uma diminuição e não um aumento. Existem casos, porque, por exemplo, quando você fala, todo mundo foi vacinado lá, chegou a 70%, a vacina tem eficácia alta, então quer dizer, não deveria ter mais gente doente. Espera aí, qual foi a última pessoa vacinada antes dos 50% da população? Qual é a densidade demográfica de cada cidade? Qual é a cidade mais atingida? E aí vem um indivíduo e fala, simplesmente vacinaram 70% da população e continua tendo casos, então, comparativamente a outros locais que não vacinaram, ainda está alto? Não. E eu já ouvi falarem também que nos Estados Unidos já está praticamente erradicada, que eles vacinaram quase todo mundo. Gente, os Estados Unidos é imenso, tem muita gente lá. E os casos ainda de pessoas no leito, doentes, e que outra coisa, a disseminação e a vacina tem que chegar nas pessoas, as pessoas têm que ir até a vacina. Então, não está simplesmente curado porque foi vacinado. E também não é porque foi vacinado lá que a gente sabe exatamente qual é o histórico local. Então, decorrente dos fatos em Israel, houve diminuição. Sabe-se se é por causa da vacinação, é uma oscilação precária, porque a gente não sabe exatamente como que vai ser daqui para frente. Acabaram de vacinar 70%, jogaram o dado. Ele é um vírus silencioso que demora 7 dias para poder agir. Em algumas pessoas causa só gripe. Enquanto isso, ele está incubado, passando para outras pessoas, dezenas, milhares de pessoas, até pegar em alguém. E essa primeira pessoa que pegou, que teve uma gripezinha, depois de 3 meses ela pega de novo. E pode pegar a forma grave. Ou seja, ela disseminou antes de pegar. E foi pegar depois de 6 meses. Então, para ver o tamanho da doideira. E aí a pessoa vai lá e se vacina agora, e aí fala que, poxa, já era para ter diminuído. Não. Depois de você vacinar, isso é um cálculo que a gente faz, que é sobre a vacinação de rebanho, que é chamado. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver. Cálculo de vacinação em rebanho, que vai ver como é que é feita essa conta. Que é o percentual do que a vacina pode atingir, né, de eficácia, e quanto da população. Por quê? Se a gente tem um grau de eficácia de 50%, a gente tem que vacinar 100% da população para poder a gente ter simplesmente chamado barreira sanitária, que é a cada uma pessoa, a outra ela está vacinada, então não passa para a próxima, mas isso é muito bonito no papel. Então, isso aí é simplesmente um dado virtual, ou seja, tem 51% de eficácia, a gente vacina 100% da população, e a gente espera que não junte todo mundo, né? Tenha todo mundo em filinha, tá todo mundo em filinha, bonitinho, você vê nos aspectos teóricos, todo mundo em fila lá, esse está vacinado, esse não tem, aí fica todo mundo lá, parece uma surubinha todo mundo, assim, um atrás do outro, né? Ou seja, esse passa, esse não passa, porque tá, então esse não posso passar para esse, não é bem assim. Isso seria se tivesse realmente não aglomeração, ou seja, as pessoas deveriam estar espaçadas, não poderiam ter aglomerados, festas, mercados deveriam ter
limitar pessoas entrarem e limitar nas filas também, porque não adianta. Eu vou limitar as pessoas dentro das gôndolas e lá fora está todo mundo espremido para poder entrar. Não é assim. Tem que ter um sistema inteligente. É por isso que acaba se fiando na parte da burrice no final e todo mundo acaba pegando a doença, entendeu? Então, a gente tem esse problema na margem das vacinas em si, que não é um efeito direto. Podem tomar as vacinas, podem ler sobre elas, claro. Agora, no atual conjuntura, é melhor vacinar do que pegar, porque mas eu vacinei, tem gente que falou que pegou, eu vi dados que ela não é 100% como toda e qualquer vacina. Agora, se não há efeitos colaterais graves nas vacinas apresentadas, não tem por que nós não tomarmos. Entre a melhor ou pior, indiscutivelmente, parece que a Pfizer ela parece ser melhor sem ser a P1, porque ela é uma das que não mostraram numericamente eficácia contra a P1, até pelo menos nos últimos 2 dias que eu li sobre ela. Ou seja, ela não mostrou dados, é diferente. Ela pode estar coletando e, de repente, aparecer aí com 100%. 99,9%. Então, ela, junto com uma francesa, se eu não me engano, elas não mostraram os dados. Então, a Pfizer estava aparecendo uma das melhores. Tanto é que foi bem aceita em diversos países que conseguiam colocar ela no patamar que ela precisa, né? Que é o super cooler. Como é que num país tropical que você não consegue nem pagar a conta de luz para ficar no ar-condicionado, você compra vacina que precisa de super cooler? É meio ridículo do ponto de vista econômico, mas não sou eu que vou ditar a economia do país, e sim quem está quebrando ele. Né? Então, podem tomar as vacinas, ainda mais se estão em área de risco. Se você sabe qual é a vacina, porque você tem que saber qual é a vacina da região, porque não adianta. Qual é melhor? Aí só tem uma e você vai tomar o quê? Porque essa não é melhor, vou esperar? Não. O Brasil está fazendo, pelo menos a ideia dele era comprar de várias vacinas e espalhar pelo território brasileiro. Ou seja, pode ser que seu estado não seja notificado com a vacina que você queira, nenhuma, nem duas, e sim uma por cada estado, ou 2 por estado, e aí vão ser divididas entre as cidades. E aí vamos dizer que lá para frente prefiram-se eficácias de o tipo de vacina e o Brasil só compra daquela, mas por enquanto não. Então, a princípio, pode-se tomar todas as vacinas, descubra qual é a vacina que vai ser feita na sua área, pesquise sobre ela, veja o teor de eficácia, os possíveis efeitos adversos, e também como que ela foi utilizada nos últimos países, porque o Brasil está comprando as que estão sendo amplamente utilizadas e aqui tem testes. Vitor, o grande problema aí, primeiro, é agradecer aqui o Gabriel Demarque Filho, superchat, e ele fala uma coisa que é muito verdade, dizendo efetivamente que não existe milagre. Não existe milagre, não existe uma bala de prata. Ele é muito conciso nisso. Não é lockdown, não é isso, não é aquilo. Realmente, Gabriel, isso daí é um processo multifacetado. Isso não é uma coisa só. O grande problema é o assombro econômico que está passando a humanidade por isso aí. A outra coisa que vale a pena lembrar é que parece o presidente de um laboratório aí, que é o representante da Sputnik no Brasil, botou a boca no trombone e disse a verdade que todo mundo já sabia, que eles estavam sendo perseguidos pela Anvisa. E a Anvisa, para calar a boca dele correndo, porque parece que, por incrível que pareça, o velho da Havan comprou o barato do cara, porque, segundo consta, o Bolsonaro, mais uma vez, mostrando que é um presidente fraco, a Anvisa, a nomeação, é livre nomeação dele, e parece que o grupo que estava lá estava sabotando a Sputnik. E agora, correndo, quando o cara botou a boca no trombone, correndo, falaram que para mandar documentação
que eles vão aprovar a Sputnik, que já está comprada por vários estados, e é considerada, pelo menos, no que se chama efeito colateral e manuseabilidade, talvez a mais segura, e ela pode ser usada em temperatura ambiente, praticamente, qualquer 2 pedrinhas de gelo dá conta dela, ela pode ser usada, acho que na faixa de 10 graus, né? Então, 10 graus para uma vacina é a mesma coisa que deixar no sol, né? Então, isso daí é um dado a acrescentar.